deixei para o último dia do ano o vídeo em que eu vou falar aqui do meu top 10 de melhores leituras de 2024. Então foi um ano que eu li bastante coisa boa, mas conforme eu falei lá no meu vídeo que eu fiz sobre o balanço ali de leitura geral do ano, né? Foi um ano em que eu mais reli livros do que fiz novas leituras, né? E isso acabou também um pouco se refletindo aqui nos livros que eu vou trazer aqui como os melhores. Então, só para frisar, eu sou meio suspeito para fazer listas, até porque eu gostei muito aqui de todos que eu vou falar. Então, o ranking que eles vão ocupar aqui, né, não refletem exatamente a ordem de preferência. E outra coisa é que, como eu também já fiz vídeos individuais para cada um dos livros que eu vou trazer aqui, né, eu não vou me estender muito sobre eles. Eu vou deixar, inclusive, os links aqui embaixo das resenhas aqui na descrição. Alguns vídeos, inclusive, são mais antigos. Eu me pergunto se eu até mesmo deveria deixá-los no ar, né? Mas, enfim, né, sem mais delongas, vamos então aqui a lista. Eu vou começar então o 10º lugar com uma trilogia que eu gostei bastante, ainda que eu não tenha achado o último volume assim tão legal. Eu tô falando então do 1Q84 do japonês Haruki Murakami. Esse aqui é o livro 1 da trilogia, e essa é a história que vai seguir ali duas tramas paralelas em Tóquio. Então, de um lado você tem um professor de matemática que também é escritor, e do outro uma assassina profissional. E aí a gente vai acompanhando cada um daqueles protagonistas à medida que aos poucos eles vão se dando conta que na verdade estão vivendo em um universo alternativo, que parece muito com o universo que eles já conhecem, e que eles também estão envolvidos ali numa trama bem surrealista. Eu gostei bastante aqui da trilogia, foi o meu primeiro contato aqui com Murakami, e ele tem assim uma parcimônia na maneira de construir aquele universo, na maneira que ele vai revelando aqui os personagens, à medida que ele também vai flertando com vários gêneros, e eu quero ler outras coisas dele com certeza. E é isso aí, 1Q84, 10º lugar. O 9º lugar ficou aqui com O Senhor das Moscas, do britânico William Golding, clássico dos romances de amadurecimento. Esse aqui é um autor que inclusive venceu o Nobel de Literatura. E esse aqui é um livro que vai explorar a questão ali da inocência infantil, questões ali sobre a natureza de regimes opressores e o quão natural é para o homem se tornar selvagem ou mal para os outros em situações extremas. E essas são questões que se tornam elementares porque a gente está falando aqui de um bando de crianças, de um bando de meninos que estão ali presos numa ilha deserta. Ele também tem uns momentos quase que espirituais, são uma das partes mais bonitas e mais impactantes aqui desse livro. E eu arrisco dizer que ele talvez tenha o final mais triste das leituras que eu vou trazer aqui. Enfim, fenomenal. E para trazer um toque sáfico de sofisticação, eu trouxe aqui no 8º lugar o Carol, da americana Patricia Highsmith. Esse foi uma releitura que eu fiz muito recentemente aqui no canal, e eu já havia lido ele há alguns anos, quando saiu essa edição aqui da LPM Editores, junto com o lançamento do filme, lá em 2015. E esse foi inclusive a leitura que eu escolhi para fazer no Natal desse ano. Então, esse aqui é uma história de amor lésbico, em que a sexualidade não vai ser necessariamente uma questão aqui para as duas amantes, e onde a coisa do primeiro amor se apresenta quase que como uma premeditação de um crime. A gente sabe que a Patricia Highsmith, ela é famosa por histórias de suspense, mas enfim, esse aqui é um livro muito bonito, e eu definitivamente preciso ler outras coisas da Patricia Highsmith urgentemente. Enfim, 8º lugar aqui, Carol. E o 7º lugar ficou então aqui com esse livraço do autor nipo-britânico Kazuo Ishiguro, Os Vestígios do Dia. Esse aqui é aquele tipo de livro que vai discutir o impacto da Primeira Guerra Mundial na população britânica, no romance que vai ser sobre o peso das escolhas, a passagem do tempo. Ele vai contar aqui a história de um mordomo inglês que passou a vida inteira dedicada ali ao trabalho e que vai tirar uns dias de férias para fazer uma viagem de carro ali pela Inglaterra rural. E esse aqui é um protagonista muito interessante, cuja a postura ali profissional se estende na maneira como que ele se relaciona com o resto do mundo. E ele é muito interessante porque a gente está falando de um livro que tem momentos muito tocantes, mas que, ao ser mediado por esse personagem, que não perde jamais ali a sua compostura, a sua, digamos assim, racionalidade, esses momentos vão ser tratados aqui de uma forma não tão melodramática, e eles funcionam sem necessariamente um reforço emocional aqui desse protagonista. Muito interessante, gostei bastante. Também tem vídeo sobre ele aqui no canal. Enfim, Vestígios do Dia, 7º lugar.
No sexto lugar aqui do ranking, eu coloquei o Franny e Zooey, do americano J.D. Salinger. Esse aqui é o livro, digamos assim, mais religioso do Salinger, ou mais teológico, não sei, porque ele vai discutir aqui a atitude moderna perante as religiões e a ideia de redenção no mundo que perdeu um pouco ali as referências. A gente tá falando aqui de um escritor do pós-guerra. E pra quem já leu o 9 Histórias lá do Salinger, né, ou pra quem já leu pelo menos Um Dia Ideal para Peixes e Bananas, vale muito a pena, porque essas histórias vão ser protagonizadas pelos irmãos mais novos ali do Seymour Glass, que é o protagonista, né, daquele conto tão assombroso. E assim, aquela família Glass realmente é uma coisa, viu? Na verdade, aqui são duas histórias, né? A primeira é Franny, a segunda é Zooey, que funcionam de forma independente, mas isso aqui é quase que como se fosse uma peça de 2 atos, então são histórias que se complementam. E esse aqui é um livro, então, cheio de epifanias, de personagens que falam demais e que fumam demais. Também tem vídeo recente aqui sobre ele no canal, muito bom. Franny e Zooey, sexto lugar. No quinto lugar, para representar aqui o teatro, o Brasil, o Nordeste, eu coloquei aqui O Alto da Compadecida, o saudoso Ariano Suassuna, né? Eu já conheci essa história por causa do filme lá de 1999, mas foi, de fato, a primeira vez que eu li aqui o texto, né? A peça. O Suassuna era um gênio, é outro autor de quem eu também quero ler outras coisas. Esse aqui é um humor muito característico, muito irreproduzível, e é fascinante aqui como que o Nordeste é quase como se fosse uma mitologia própria. É um livro que a gente lê de uma vez só, porque é um texto bem curto, né? E é interessante também como que os diálogos vão ter uma musicalidade muito própria. Enfim, é muito bom. Ah, sim, saiu um filme novo recentemente disso aqui, que é uma continuação daquela adaptação de 1999, mas que eu sinceramente não tenho nenhum interesse de ler. Enfim, né? O que é bom mesmo é essa peça aqui, que é magnífica. Então, O Alto da Compadecida, quinto lugar. O quarto lugar, eu não tenho um livro físico aqui porque eu li em e-book, e é o A Vegetariana, na mais recente vencedora do Nobel de Literatura, a sul-coreana Han Kang. O A Vegetariana é o tipo de livro que vai partir ali do corpo, né, como realmente a representação mais essencial de tudo que há de mais aprisionador ali na sociedade moderna. Então a gente está falando de uma trama que vai partir ali de uma mulher casada, comum, que mora ali em Seul e que de repente para de comer carne. E é a partir daquela situação que você fica na expectativa até de se trair com uma explicação mais lógica para aquela situação, ou um final até mais convencional, mas aquele vai ser um dilema que não vai ser necessariamente resolvido no livro. A Han Kang, ela joga a bomba e sai correndo. Outro livro que eu gostei bastante, outra autora que eu também quero conhecer, quem sabe em 2025, né, vai ter mais Han Kang aqui no aterro. E é isso aí, A Vegetariana, quarto lugar. E agora a gente entrou no grande pódio, né, no top 3, e com bronze eu coloquei aqui, né, terceiro lugar, o incrível Orlando, da britânica Virginia Woolf. Esse aqui foi um grande ano de leitura da Virginia Woolf aqui no canal. E sinceramente, eu poderia ter trazido qualquer outro livro dela que eu li aqui, né, ao longo de 2024, tranquilamente. Então, o Mrs. Dalloway ou o Alfarol, era só porrada atrás da outra. Mas eu trouxe esse aqui porque foi a leitura mais recente aqui que eu fiz da autora. Ah, não, minto, eu li também O Teto Todo Seu, né? Mas enfim, o Orlando aqui foi mais uma releitura, mas que foi um livro que realmente se revelou de uma forma completamente nova pra mim. E esse realmente é um tipo de qualidade dos nossos livros favoritos, né? Essa coisa de você reler e descobrir sempre coisas novas. Eu também fiz um vídeo aqui a respeito do Orlando, e aqui você vai ter a Virginia Woolf no auge da inventividade. É um romance que vai simular uma biografia e vai trazer a questão ali do homem e da mulher nos seus papéis sociais, nos papéis de gênero, uma espécie ali de realismo mágico. Só que é um tipo de binarismo que só funciona mesmo a ponto da gente entender que de fato é preciso ali dos dois, do feminino e do masculino, para a completude da experiência de estar no mundo. Eu também acabei revendo o filme da Sally Porter, né, baseado nesse livro, lançado em 1992. Enfim, foi bom demais. E é isso aí, Orlando, terceiro lugar. E com a prata no segundo lugar, o livro que eu mais demorei para ler esse ano. E olha que ele não foi o mais longo que eu li esse ano. Realmente foi uma luta, mas eu não vejo como poderia ter sido diferente.
E não é à toa também que ele vai aparecer aqui na vice-liderança da lista. Eu tô falando então aqui, ó, dos irmãos Karamazov, do Dostoiévski, outro autor que eu também vim lendo algumas coisas aqui ao longo de 2024. Essa aqui é a edição com a obra completa do autor, né? Eu li naquela ediçãozinha lá da editora 34, mas era um volume de biblioteca e eu já devolvi. E o Dostoiévski é outro autor, eu também vim lendo algumas coisas aqui ao longo de 2024 no canal. Foi um projeto que começou com uma leitura em ordem cronológica, mas aí eu acabei desistindo porque eu queria partir logo para esse Dostoiévski mais revoltos. E eu tenho que confessar que Os Irmãos Karamazov era o livro que eu tinha mais vontade de ler aqui do autor. E é interessante que, mesmo só conhecendo alguns títulos aqui dele, né, é possível perceber nessa obra aqui como que ela funciona como uma espécie de tratado de toda a literatura do Dostoiévski, com todas as suas obsessões, tudo que há de mais urgente, de exagerado ali na obra desse autor. É uma trama que eu acho que dá para chamar de thriller teológico, porque você vai ter toda a ideia de Deus como essa força governante sobre todas as ações dos personagens. Eu também falei um pouco mais a respeito do vídeo que eu fiz sobre ele, é um vídeo relativamente recente aqui no canal, e com certeza quero seguir lendo outras coisas aqui do Dostoiévski, mas como os próximos da lista também são calhamaços, talvez a presença dele aqui em 2025 no canal seja um pouco mais diluída, mas é confirmada com certeza. Enfim, Os Irmãos Karamazov, segundo lugar. E finalmente a medalha de ouro aqui da lista. Na verdade não foi muito difícil chegar a essa conclusão, né? Foi uma leitura que eu fiz em fevereiro desse ano, mas que não foi superada por nenhum outro livro que eu li em 2024. Eu tô falando então aqui dos Miseráveis, do Victor Hugo. Esse daqui é o que eu chamo de livro-evento da literatura, porque simplesmente tá tudo aqui. Eu fiz um vídeo bem simples, digamos assim, né? Quando eu terminei de ler esse livro lá em fevereiro, tecendo alguns comentários aqui. Mas aproveito para reforçar que foi de longe uma das melhores experiências literárias da minha vida de leitor. Então, a maneira como o Victor Hugo, ele mescla ali a história da França, a história de Paris, mais especificamente, com o que tá acontecendo ali na vida dos personagens, que são muitos, com tramas que vão casar ali desde o drama até o romance, o mistério, a teologia, a filosofia, e tudo da maneira mais dramática e mais urgente possível, porque nesse livro aqui a ficção ela só se torna ainda mais impactante porque ela está atrelada à história, né? A história com H maiúsculo. E assim, quando você vê esse tijolão aqui, é impossível não pensar que talvez seja o tipo de livro que, não sei, fique chato em algum momento, que tenha partes um pouco mais maçantes, mas ele não é. Ele realmente é interessante do começo ao fim. Então, se eu puder recomendar uma única leitura que você deva fazer na vida, além da Bíblia, talvez, esse aqui é o livro. E é engraçado porque antes de começar essa leitura, eu pensei que eu sentiria uma grande satisfação quando eu terminasse, né? Uma sensação de alívio, mas eu senti foi falta mesmo. Fiquei com saudade dos Miseráveis. Enfim, esse aqui deve ser o maior da literatura. Os Miseráveis, do Victor Hugo, então, primeiro lugar nas minhas leituras de 2024. E é isso aí, esse foi então o meu top 10 de leituras de 2024. Me conta aqui nos comentários o que é que você achou. Se você já leu algum desses livros, eu vou gostar muito de saber, né? E se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E aproveitando também, eu desejo para todos um ótimo 2025, que seus planos sejam concretizados, que você tenha muitas leituras e muitas felicidades, muita saúde, muita força. Enfim, que seja um ano bem bacana para todos nós, né? E é isso aí. Muito obrigado, um abraço, feliz ano novo e até a próxima.